Gente, boa noite, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, cada um na sua casa, vivendo da melhor maneira possível. E a gente chegou aqui para fazer mais um momento estratégico. A gente já está partindo para as aulas finais, né, do curso e a gente chega hoje ao planejamento orçamentário, a etapa 7 do nosso planejamento estratégico de negócios. Não é isso? A gente vai falar hoje sobre o planejamento orçamentário. Gente, é esse planejamento que dá base para todo o nosso planejamento estratégico. Tudo que vocês forem fazer, vocês vão ter que realizar esse planejamento orçamentário. Quanto vai produzir, a quanto eu tenho que vender e a quanto eu tenho que lucrar, né? Então tudo tem base nesse planejamento estratégico, tá certo? E no material de vocês está escrito lá que o planejamento orçamentário ele materializa, né, o plano, né, esses planos sobre valores. De que forma, professor? Exemplo, no planejamento estratégico de vocês falam assim para mim, ó, professor, a gente quer atingir 2% do mercado, a gente quer aumentar o share em 2% do mercado. E aí eu vou perguntar para vocês, por que vocês querem 2% de mercado? Aí o planejamento orçamentário vai falar assim, ó, porque, professor, com 2% de mercado a mais de share, eu consigo uma rentabilidade maior para a empresa de R$ 200.000 por mês. Então eu passo de ter 1.800.000 mensal, eu passo a ter uma lucratividade maior de R$ 200.000 por mês. Então eu tenho aí 2 milhões de lucratividade mês. Esse é o nosso planejamento orçamentário. É para isso que ele serve. Ele dá valores ao que era antes abstrato, né? 5% do mercado, quanto que ele é? 10% do mercado, quanto que ele vai me dar de retorno, tá certo? Esse planejamento orçamentário é um meio muito eficaz para efetuar, para continuar o plano. Por que continuar o plano, professor? Porque às vezes o plano, no decorrer do plano, acontece um caso fortuito ou força maior no mercado, que o mercado, como eu sempre falo para vocês, o mercado tem umas variáveis que oscilam bastante, que fica inviável você continuar com o produto, com o serviço no mercado àquele valor, oferecendo os seus produtos, os seus serviços ao valor X, tá certo? E aí o planejamento financeiro, orçamentário vai falar para você assim, ó, e a gente tem que dar uma baixada de bola, a gente tem que retirar um pouco esse produto do mercado por um tempo, para depois lançar no momento mais oportuno, né? A gente verifica que existem produtos às vezes que as empresas produzem e que elas não lançam por quê? Porque não é o momento certo, porque está acontecendo alguma coisa no mercado, tá certo? Está acontecendo alguma coisa no mercado que vai impossibilitar o target, os consumidores finais, a adquirir o produto, tá? É alta do dólar, pandemia, todas essas questões de caso fortuito, força maior, pode influenciar, né, essas variáveis, tá? Esse planejamento orçamentário, o que ele faz também? Ele fornece as medidas para avaliar a performance da empresa. O que é isso, avaliar a performance da empresa? Eu consigo verificar pelo planejamento orçamentário se a empresa está crescendo, está em crescente, ou se ela está estagnada, ou se pior, ou se ela está em queda, né? Por quê? Porque esse planejamento orçamentário vai falar assim, ó, para vocês, no mês passado nós tivemos um faturamento de X. Nesse mês nós tivemos um faturamento de 2x. Então, para o próximo mês, estima-se que nós teremos um faturamento no mínimo XY, né? Então, eu tenho que fazer essa estima-se, né, dessa performance da empresa. Eu consigo verificar a empresa, por exemplo, a empresa que entrou no Brasil em 1995, como que ela está hoje? Qual que é a performance? A empresa, orçamento de uma forma financeira falando, ela teve baixa, depois ela teve uma crescente, ela dominou o mercado, teve um faturamento de XYZ, vamos dizer assim, teve um faturamento de 2 bilhões de reais nos últimos 5 anos, né? E agora ela está em um pouco de declínio por causa de pandemia ou coisas do tipo, tá certo? É o planejamento orçamentário, esse planejamento financeiro que vai falar para vocês isso, tá?
Esse planejamento financeiro, gente, ele também avalia, ele verifica o grau de êxito, tá? O grau de êxito em cada caso, para cada caso que a empresa necessita para se tomar uma ação correta. Às vezes vocês vão falar para os gerentes de vocês assim, ó, fala assim, ó, a gente, infelizmente, esses objetivos aí, a gente não consegue atingir, porque o mercado está oscilando demais, nossa matéria-prima é comprado em dólar e o dólar está muito alto, a gente não tem dinheiro para investir tanto em matéria-prima estrangeira. Então a gente vai ter que buscar uma matéria-prima nacional, vamos ter que ter uma outra estratégia de produção ou na linha de produção para baratear a nossa produção para repassar para o consumidor, certo? Um produto ou um serviço de uma forma que ele consiga pagar e que nos dê a rentabilidade necessária, né? A lucratividade que as empresas buscam, tá certo? Esse planejamento, tá? Através dessas decisões coesas, consentidas dos gestores, ele possibilita com que a gente verifique todas as diversas unidades da empresa, as diversas unidades que a empresa tem. Aí quando eu falo unidades que a empresa tem, eu estou falando de multinacionais, tá? Eu estou falando de empresas que têm as suas filiais, tá? Então, para que esse orçamentário vai servir? Para coordenar essas diversas unidades de empresa, motivando e avaliando os gestores e empregados, né? Eu não gosto nem de usar muito essa palavra, empregados, eu coloco mais colaboradores, para a empresa, para verificar se a filial da Zona Sul de São Paulo está me dando uma rentabilidade igual a da Zona Leste de São Paulo. Se não está, o porquê que não está? Né? Quanto que eu preciso investir na Zona Leste, ou na Zona Sul, ou na Zona Norte? Quanto que eu tenho que investir na empresa, nessa empresa que está lá no fundo da Zona Sul, para que ela me dê uma rentabilidade maior, tá? Então isso é o que a gente vai falar hoje, a gente vai trabalhar esse planejamento orçamentário, tá? O planejamento orçamentário, no material de vocês, tá falando assim, ó, o planejamento orçamentário deve permitir, primeiro de tudo, precisar os objetivos seguintes à organização. Professor, não lembro disso. Lembra assim, isso aqui, ó, precisar os objetivos é nada mais, nada menos do que voltar lá na nossa reunião de briefing e verificar esse objetivo é possível fazer? Eu tenho dinheiro para investir para realizar esses objetivos? Para realizar esse objetivo eu tenho que atingir algumas metas. Será que eu tenho esse valor? É o planejamento orçamentário que vai falar, tá? Às vezes pode ser uma elaboração de planejamento a curto prazo, tá certo? Eu tenho que estimar os recursos associados aos planos. Dentro de uma empresa, a gente tem um plano financeiro, um plano jurídico, um plano comercial, e tudo isso gira em torno do planejamento orçamentário. Eu tenho que destinar X de verba para o departamento jurídico, X de verba para o departamento comercial, X de verba para o departamento de recrutamento. É o planejamento orçamentário, o planejamento financeiro que vai me falar isso, se eu consigo fazer ou não, tá certo? Vou estabelecer um plano aí de investimento, quanto que eu tenho que investir em cada setor desse. Né? Eu vou chegar e vou falar assim, poxa, para eu produzir mais, eu tenho que investir na linha de produção. Aí eu vou perguntar para vocês, quanto que eu tenho que investir e o porquê que eu preciso investir, qual é a rentabilidade que isso vai me trazer. É o estudo da linha de produção que vocês têm que realizar, tá certo? É um estudo de produto, é um estudo de serviço que vocês vão ter que fazer, tá certo? Quanto que custa para produzir aquele produto, quanto que eu tenho que vender e quanto que eu tenho que lucrar com aquele produto, tá certo? Desenvolver um plano de produção, planejar com compras, né? Porque para produzir algo eu preciso comprar a matéria-prima. Quanto custa a matéria-prima? Será que essa matéria-prima ela pode ser substituída por uma mais barata que dê a mesma qualidade?
Eu tenho que ter esse planejamento orçamentário verificando com a questão de compras, né? Será que se eu comprar uma determinada quantidade maior, eu consigo um desconto ainda melhor? Conseguindo um desconto melhor, não pagando mais, eu tenho uma rentabilidade maior se eu conseguir repassar para o meu consumidor e ele estiver disposto a consumir esse produto ao mesmo preço que ele vinha consumindo antes? Percebe? Percebam a analogia que eu faço, tá certo? Outra coisa que a gente trabalha também no material de vocês é esse orçamento global, né? Já que a gente está falando de grandes empresas que têm filiais, quanto custa para ter a força dessa marca a nível internacional? Quanto custa para eu ter essa marca na América Latina? Quanto custa para ter essa marca no Brasil? No Brasil, nas filiais do Brasil, nos estados brasileiros, nos municípios brasileiros, tá certo? Eu tenho que pensar no orçamento financeiro de uma forma global, sempre do macro para o micro. Eu tenho que pensar qual que é a rentabilidade que a empresa multinacional quer a nível Brasil, qual que ela quer, qual é a rentabilidade que ela busca a nível América Latina, tá certo? Então eu tenho que esclarecer lá no plano, no orçamento, no plano orçamentário de vocês isso, tá? Eu preciso com isso, eu preciso assegurar o prosseguimento desses planos, né? Por que eu preciso assegurar o prosseguimento desses planos? Porque não tem nada mais prejudicial a uma empresa do que ela começar a produzir um produto, ou desenvolver um serviço, ou desenvolver uma pesquisa, e faltar e parar no meio do caminho. E aí você verifica que ela parou no meio do caminho porque ela não teve um planejamento financeiro. Por quê? Porque ela vai falar para você assim, a pessoa vai falar para você assim, ó, a gente não pode desenvolver mais esse produto porque faltou dinheiro. Sabe quando você começa a construir a casa e você tem o dinheiro e você não se planeja e você fala assim, e agora não tenho mais dinheiro para acabar. Por quê? Porque eu tinha o dinheiro no meu planejamento, que foi bem a nível baixo de estudo, eu só calculei o valor da matéria-prima e o valor dos construtores. Eu não verifiquei que eu tinha que pagar uma licença para construir, tá certo? Eu não sei, eu não viabilizei os meus contratos para a construção daquele imóvel, eu não sabia, eu esqueci de colocar no meu balanço, no meu orçamento, a questão relacionada à água e esgoto, a questão relacionada à iluminação. Então agora eu não consigo mais produzir isso, não consigo mais terminar essa casa. Eu não sabia a casa, eu pensei que eu ia construir uma casa. Só que daí quando eu comecei a construir essa casa, eu verifiquei que quanto mais eu construía, mais imposto eu teria que pagar, né? E se ela está parada, é a mesma coisa dos produtos, né? Eu comecei a produzir um produto, parei por falta de dinheiro, falta de investimento. Às vezes as pessoas falam assim, eu parei de desenvolver determinado produto porque faltou dinheiro. Não faltou dinheiro. Na verdade, faltou planejamento orçamentário. É que você não se planejou direito, por isso que faltou dinheiro. Certo? E por que você não fez isso? Porque você não analisou a economia, você não avaliou a eficiência, a eficácia dos gestores, sabe? Gestores, quando a gente falou na aula de gestores, a gente falou aquelas pessoas que tomam decisões, será que elas estão aptas a tomar determinadas decisões? Né? A gente tem que verificar isso. Reavaliar objetivos estratégicos é uma das o planejamento orçamentário faz isso. Professor, o senhor falou reavaliar objetivos e metas, né, estratégicos. Como que eu reavalio, professor, um objetivo estratégico, sendo que lá na minha reunião de briefing eu tinha plena convicção que eu conseguiria realizar, alcançar aqueles objetivos? Aconteceu alguma coisa no mercado que não estavam nos meus planos. Caso fortuito ou força maior, aconteceu um problema que eu terei que investir mais, né? Então, esse é o orçamento, esse planejamento orçamentário, ele tem que te permitir isso, tá?
Se a gente for analisar no material de vocês, está as funções lá que eu coloquei para vocês. Eu coloquei duas básicas. Eu coloquei que é a discussão, a decisão gerencial, que é feita pelo topo da pirâmide, né? Pelos gerenciadores, pelos CEOs da empresa, e a decisão de controle. O que seria essa decisão gerencial? Essa decisão gerencial, gente, é simplesmente construir e comunicar conhecimento para planejar o nosso planejamento estratégico, para realizar o planejamento estratégico, para elaborar o planejamento estratégico, dentro da base, qual que é a base? O orçamento financeiro. Eu posso fazer esse planejamento estratégico ou não? Eu tenho dinheiro para investir nisso ou não? Tenho que verificar isso. Em segundo lugar lá, eu coloquei decisão de controle. O que é a decisão de controle? Direcionar ações de decisão. Eu tenho um orçamento anual que eu preciso distribuir dentro da minha empresa. Eu tenho que distribuir X% para o departamento jurídico, 2x para o departamento comercial, só que eu, como CEO, eu vou distribuir tarefas. Eu vou chegar no diretor financeiro e falar para ele assim, ó, você estabelece essas metas e objetivos para o setor comercial. E aí ele vai chegar e vai distribuir essa tarefa para os gestores lá do departamento comercial. Vai chegar no responsável pelo departamento jurídico e vai falar para ele assim, ó, você tem X% para investir nesses contratos. Né? Você tem R$1 milhão para investir em novas contratações de pessoal por um ano, por exemplo. Tá certo? É aí que entra essas funções que está no material de vocês. E depois das funções, se a gente pensar no nosso orçamento financeiro, a gente acaba caindo no ciclo orçamentário, tá? O que é esse ciclo orçamentário, gente? As empresas, principalmente as bem administradas, elas normalmente têm o seguinte ciclo orçamentário dividido em 4 segmentos aí, eu vou falar para vocês, tá? Segmentos é da minha criação, não tem é a nomenclatura que eu melhor utilizo para explicar para vocês. Vocês provavelmente não vão achar isso na literatura. Mas o que é a primeira? A primeira começa no planejamento e desempenho como um todo, assim como as respectivas subunidades. Eu tenho que pensar na empresa como um todo e também pensar nas suas filiais, tá? Eu tenho que fazer esse planejamento pensando como um todo e nas filiais. Eu tenho que ter uma concordância de gestores, tanto dos gestores das filiais e da matriz. Tá certo? Esse é o planejamento financeiro inteiro. O planejamento financeiro ele tem que estar interligado entre matriz e filial. Tá certo? Outra coisa que eu coloquei aí, outro segmento, é o estabelecimento de um parâmetro de referência. Tá? É um conjunto de expectativas específicas com relação às quais os resultados eles possam ser comparados. Dá um exemplo, professor. Assim, ó, imaginem que vocês são gerentes de uma rede de fast food, certo? E vocês têm essa rede de fast food internacional, é multinacional, tá certo? E ela atua na região de São Paulo. Vamos colocar só na cidade de São Paulo, tá? Só que ela atua nas 4 regiões, ou melhor dizendo, nas 5, norte, sul, leste e oeste, né? E no centro, né? Eu posso verificar e falar assim, pô, eu tenho que comparar as lojas que vendem o meu produto da zona leste. Então eu tenho que comparar essas lojas com a zona leste, as lojas da zona leste. Então eu vou pegar uma loja que me dá uma rentabilidade maior situada na zona leste, com outra loja da zona leste que não me dá uma rentabilidade tão grande, e eu tenho que verificar por que essa discrepância está acontecendo. Eu tenho que comparar uma com a outra. Comparei a da Zona Leste? Tá. Eu posso ir depois e fazer a mesma coisa com a Zona Norte. E depois com a Zona Sul. Depois com o Centro. E depois somar tudo e verificar e falar assim, poxa, qual que é a maior região, a região que mais me dá rentabilidade? Tá certo? A região que te dá mais rentabilidade
é a Zona Leste. Por quê? Porque você investe menos e tem um retorno maior. Na Zona Sul, você investe muito, tem um retorno, mas esse retorno é menor do que o da Zona Leste, por quê? Para ter uma loja na Zona Sul, você tem que investir muito mais. Tá certo? E aí, quando eu verifico uma possível oportunidade de mercado lá na Zona Leste, eu vou lá e vou colocar uma outra loja. Tá certo? Ainda dentro do ciclo, a gente analisa, eu coloquei aí, análise das variações. O que seria essa análise das variações nos planos, do planejamento de vocês? Seria adequação ao mercado. Tá? Adequação ao mercado para fazer determinadas correções. Vamos ainda continuar com a questão da rede de fast food? Eu investi 2x na Zona Leste e 1x na Zona Sul. A Zona Leste está me dando um retorno muito maior do que a Zona Sul. Eu pego o x da Zona Sul, transfiro para a Zona Leste, continuo com a Zona Sul me dando o mesmo retorno que ela tinha e potencializo o meu ganho com as empresas da Zona Leste. Tá certo? Outra coisa, isso só se dá pelo replanejamento. O que é replanejamento, professor? É isso que eu falei para vocês. Replanejamento, eu levo em consideração o feedback que essas empresas estão me dando. O feedback que as minhas lojas de restaurantes de fast food estão me dando. Eu verifico quais são as mudanças. Né? Vamos dizer que vai abrir em 2021 uma universidade na Zona Leste, onde vai ter um número de X de alunos. Poxa, olha que bacana, uma oportunidade a mais para eu investir na Zona Leste. Ou eu faço um planejamento orçamentário para verificar quanto que custaria para eu investir, para eu montar mais uma empresa lá na Zona Leste. Porque se vai abrir uma universidade, eu não vou ter um público maior lá que pode consumir o meu produto? Posso. Então eu tenho que avaliar isso. Quanto essa empresa, uma nova empresa na Zona Leste, seria necessário? Quanto seria necessário de eu investir para abrir uma nova empresa na Zona Leste e quanto essa empresa me dará de retorno? Certo? Quando a gente fala ainda no ciclo orçamentário, a gente tem que verificar que todas as metas elas têm que ser tangíveis, tá? Quando elas são tangíveis, elas são atingíveis e eu tenho que avaliar, bom que fique claro, as condições normais, tá? Eu não posso avaliar, por exemplo, que o meu produto álcool em gel vai ser vendido muito daqui a 5 anos, porque daqui a 5 anos vai ter uma nova pandemia. Eu não tenho como analisar isso, né? Eu não tenho como predizer isso, tá? Então, o orçamento que vocês vão ter que fazer, o planejamento que vocês fazem orçamentário, eles têm que ser sempre em condições normais, as condições normais de mercado. Se o mercado cresce 2% ao ano, eu tenho que verificar que, para o próximo ano, provavelmente ele vai ficar entre 1,5, que ele pode ter uma queda por algum problema, caso fortuito ou força maior na oscilação das variáveis, de 1,5 a 2,5 a 3, né? Tanto mais quanto para menos, mas ele tem que ser normal ali, eu não posso querer uma coisa exorbitante, tá? Porque se eu fizer isso, eu acabo por minimizar o impacto dessas flutuações sazonais. O que são as flutuações sazonais? São aqueles gatilhos de venda de determinados produtos ou serviços em datas específicas. Né? Eu tenho uma venda de chocolate maior na Páscoa, eu tenho uma venda de brinquedos, por exemplo, no Dia das Crianças, eu tenho uma sazonalidade de venda de brinquedos no final do ano, por causa do Natal, festas de final de ano e coisas do tipo. Tá? Eu tenho que verificar toda essa questão de flutuações sazonais, tem que estar lá no orçamento, tá? No planejamento orçamentário. Então vocês vão descrever. Encontramos no planejamento, de acordo com o planejamento orçamentário, esse produto vai ter um gatilho de aumento de vendas no mês X por causa dessa data específica. Tá?
Então, é assim que vocês têm que defender o trabalho que vocês estão construindo, tá? Fazendo isso, vocês vocês conseguem fazer estimativas realistas. O que é aquela que é estimativas realistas? É você chegar e falar assim, bom, se o mercado cresce 2% ao ano, para o próximo ano, eu que sou líder de mercado, eu quero continuar líder de mercado. Então, para isso, eu tenho que ter 0,5% do mercado, ou 0,7% do mercado, e isso vai continuar fazendo com que eu seja líder, me dando uma rentabilidade anual de X milhões, tá certo? Essa estimativa, eu sempre falo que ela tem que ser o mais realista possível. Não é aquela reunião que você chega assim e fala assim, eu quero 100% de lucro, não quero investir, quero 100% de rentabilidade e quero 100% do mercado. Isso não existe, tá? Isso é coisa de maluco, né? A estimativa, o planejamento orçamentário, ele só é eficaz se ele for realista, né? Por que as empresas, a gente está vendo agora, várias empresas estão quebrando, né? Por que elas estão quebrando? Às vezes, porque não se planejaram lá atrás, né? Então não se planejou. Professor, alguém pode verificar que havia uma pandemia? Não. Mas se eu tenho um fluxo de caixa bacana, por que eu não investi em outros setores? Eu comecei a gastar o dinheiro como se fosse meu? Não. O dinheiro é da empresa, né? Então eu tenho que sempre fazer aquele dinheiro girar, aquele dinheiro voltar para mim, eu tenho que investir, fazer com que aquele dinheiro volte para mim turbinado, vamos dizer assim, né? Eu invisto 5 para ter 7 de retorno, eu invisto 5 para ter 6 de retorno, eu sempre quero ter retorno, tá? Quando eu falo essas estimativas, gente, eu quero que vocês entendam que geralmente as estimativas do plano orçamentário elas são anuais, tá? Porque vocês já devem ter escutado falar assim, fechamento de balanço, né? O balanço tem a ver com esse orçamento, esse planejamento orçamentário de vocês, tá bom? Eles podem ser, eles tendem a ser, né? Não é uma regra, mas na maior parte das empresas é assim. Os orçamentos financeiros são anuais. Por que eles são anuais? Por que eles não podem ser 2, 3, 4, 5, 10 anos? Podem ser? Pode, mas não fica mais difícil você estimar como que o mercado vai estar daqui a 5 anos? Né? Há 2 anos atrás ninguém falava em pandemia. Né? Olha aqui, a gente está vendo hoje várias empresas quebrando por causa disso. Né? A gente está tendo que se adaptar aqui, tá certo? Dentro desse nosso planejamento orçamentário, a gente tem que verificar alguns planejamentos específicos, tá? Alguns orçamentos específicos. Eu coloquei vários no material de vocês, mas como são muitos, eu vou falar apenas alguns, que é o que me vem na memória, que eu acho que são mais importantes. Primeiro é o orçamento de venda, tá? Por que, professor, de venda? Porque eu quero lucro, a empresa quer lucro, então eu tenho que saber quanto eu tenho que vender aquele determinado produto para ter o lucro esperado. Né? Se o produto, eu tenho que vender esse produto a R$ 2, porque eu quero ter R$ 1 de lucro. Aí você vai falar assim, professor, mas da onde que veio esse R$ 1 de lucro se o senhor falou que tem que vender a R$ 2 e só R$ 1 de lucro? Porque eu tenho que ter um planejamento de produção. Eu tenho que verificar o meu planejamento orçamentário quanto me custa produzir aquele produto. Né? E vamos dizer que eu queira 100% de lucro no produto. Se eu tenho que ter no máximo o orçamento para produzir aquele produto, R$ 1 a cada unidade. Né? Se passar disso, eu não vou ter 100% de lucro em cima daquele produto específico. Tá certo? Como que eu faço isso se eu verifico que eu preciso ter 100% de lucro e o meu custo de produção não permite isso? Eu mudo às vezes a matéria-prima. Falei alguns momentos atrás, eu minimizo o investimento em matéria-prima, né? Eu pego matérias-primas que antes eram importadas e eu vejo quanto fica para comprar as matérias-primas brasileiras, por exemplo.
né? Aí eu não invisto muito na logística de trazer, de importação, né? Então eu verifico quais são as taxas que eu tenho que pagar, tá certo? Também a gente verifica lá que tem o planejamento da mão de obra, quanto custa cada colaborador para a empresa. Essa é uma conta importante, sabia? Que muitas das empresas às vezes não percebeu isso. Quanto custa cada colaborador para a empresa? Né? A gente, a gente dá exemplo para vocês, a hora máquina do funcionário. Né? O funcionário trabalha em uma gráfica, né? Quanto eu pago para aquele funcionário ficar ali? Né? Quanto custa a hora dele trabalhada? Né? Então tem que verificar isso. Custos, por exemplo, de despesas gerais com contratos, com licitações, com N taxas que eu tenho que pagar para ser empresário aqui no Brasil, para exercer de forma profissional e contínua, visando lucro, uma atividade aqui no Brasil, né? Eu tenho que pagar, tenho que investir, eu tenho que verificar isso, tá? Aplicações financeiras em outros investimentos também parte do meu orçamento financeiro específico. Professor, o senhor falou aplicações financeiras em investimentos? Sim, falei. Aplicações financeiras e de outros investimentos e até financiamentos. Gente, não é muito difícil a gente verificar uma empresa que tem ações de outra empresa. Isso é capital que a empresa tem no seu caixa e ela vai investir em outra empresa, às vezes até concorrente, tá certo? A gente verifica aí que às vezes a Microsoft tem ações da Apple, né? Às vezes a Apple tem ações da IBM, capital aberto, né? Então eu vou lá e vou investir. Tá? Eu tenho que ter esse fluxo de caixa para investir. Por quê? Porque eu quero ter um resultado melhor, tá certo? Então dentro do planejamento orçamentário geral, vocês têm que verificar esses orçamentos específicos aqui, sabe? É quando vocês têm que buscar orçamento, vocês têm que ligar para o fornecedor de vocês e falar assim, quanto você cobra para pegar a minha carga, falando de logística, a minha carga do Paraná e trazer para São Paulo e depois levar para Santos, por exemplo, ou levar para Minas Gerais, né? Você tem que fazer esse orçamento, tá bom? Esses são os orçamentos específicos que tem que estar lá no orçamento geral de vocês, orçamento geral financeiro, tá? Quando a gente fala em orçamentos financeiros, assim, gente, no nosso planejamento financeiro, a gente tem que verificar também a disponibilidade de responsabilidade, né? A distribuição de responsabilidade, tá certo? Por quê? Porque quando eu distribuo responsabilidades dentro da minha empresa, eu consigo verificar quem está dando o melhor resultado para mim e aquele que não está dando, eu mudo ele de lugar, eu troco as peças, como se fosse um tabuleiro de xadrez. Eu verifico e falo assim, poxa, aquele gestor, voltando a nosso exemplo da rede de fast food, aquele gerente